como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Foi uma vitória importante para nós, para a torcida, e seguimos por mais, graças a Deus. Boa noite. Acho que é isso. Da parte física, realmente, a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros. Mas mesmo assim, a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana. E do jogo contra o Grêmio, naquele campo horrível que a gente jogou contra o Grêmio, muita chuva, um campo muito pesado, isso dificultou muito a nossa sequência de descanso, nossa sequência de trabalho, treino. Em uma noite de pouca inspiração, Vasco vence e não convence, mas avança para as quartas de finais da Copa do Brasil com um gol do nosso herói provável Lucas Piton, né? E o nosso treinador Rafael Paiva, um tanto quanto questionado. A equipe, apesar da classificação, vem pressionada para o clássico diante o Fluminense no próximo sábado, né? Além do mais, o zagueiro Léo entrou em campo mesmo após pedidos das organizadas do Vasco para que o atleta deixasse o clube. O clima quente dentro do Vasco, os bastidores bem agitados. A CBF tem um Pix a fazer ao Cruz Maltino Carioca, 4,5 milhões. O Vasco avança para as quartas de finais após 9 anos sem conseguir avançar para essa fase da Copa do Brasil. Paulo Henrique está fora do primeiro jogo do confronto das quartas de finais e teremos aí outras decisões na noite dessa quarta-feira. E no fim de tudo, né, é uma pena, não foi para coroar, mas sim para estragar, né? É isso mesmo, para estragar a festa. Alguns torcedores acabaram brigando em São Januário nas arquibancadas nos instantes finais ali após o apito final da partida. É uma vergonha toda essa situação. Então, meus amigos, uma ótima tarde, tamo junto aqui, saudações Cruz Maltinas a todos vocês que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste. Deu Vascão ontem à noite, estamos junto aqui para mais um Expresso News. Vou atualizar vocês, vamos abrir aspas aqui, né, um resumo do que o Rafael Paiva falou na sua coletiva de imprensa na última noite. Vamos falar também sobre Marcelo Santana, ele que abordou o assunto envolvendo reforços e a Vasco SAF, né, meus amigos. Então, dito isso, né, é o seguinte, logo de cara aí nesse Expresso News, nessa quarta-feira à tarde, já peço para você, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe também o link do nosso vídeo, que ajuda muito o crescimento do nosso canal. Olha só, eu vou colocar para vocês acompanharem a sonora do Rafael Paiva falando após a partida, um resumo que eu separei para vocês e eu já volto. Boa noite. Acho que é isso. Da parte física, realmente, a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros. Mas mesmo assim, a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana. Então, a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco. A ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer. Por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. Eu acho que a gente conseguiu jogar com mais inteligência no primeiro tempo.
Acho que o segundo tempo a gente jogou mais pela transpiração do que realmente pela organização ali. Acho que os momentos que a gente poderia transitar e matar, a gente não teve a frieza necessária para matar o jogo, porque o Atlético deu o contra-ataque para a gente e a gente não conseguiu encaixar. E por isso que a gente, de novo, carregou o sofrimento até o final do jogo. Sobre os jogadores, a gente fala que a gente precisa potencializar mais jogadores no grupo, né? É impossível você ter 11 jogadores e pensando 10 de linha, né? Goleiro a gente troca menos, e 3, 4 trocas, né? É muito pouco. Então a gente tem que colocar no jogo alguns jogadores, a gente precisa ver e precisa desenvolver, precisa dar minutagem, porque a gente vai precisar deles para os próximos jogos. A gente está tentando oxigenar o grupo e manter mais jogadores no nível satisfatório, né? Em relação à organização, né, do 4-2-3-1, a gente está tentando buscar a melhor maneira da gente controlar o jogo, né? Eu acho que a gente tem oscilado, a gente foi bem no 2-3-1, depois a gente sofreu alguns jogos, daí a gente tentou controlar colocando mais jogadores dentro, a gente conseguiu, principalmente contra o Red Bull, mas a gente não conseguiu manter até o final, é a busca incessante para a gente tentar encontrar a melhor forma de jogar bem. Acho que a gente tem oscilado, a gente tem total consciência disso. No mesmo jogo a gente tem oscilado. A gente gostaria de iniciar do minuto 1 ao 90 jogando muito bem. A gente ainda não conseguiu encontrar isso, principalmente nos últimos jogos, né? Então a gente está tentando, através de jogadores, de organização, de estrutura, tentar buscar esse jogo. E a gente vai em busca dele, de jogar bem do início ao fim. É o que mais a gente almeja e a gente sabe que jogando bem a gente vai estar cada vez mais próximo das vitórias, né? A respeito dos 3 volantes, né? Para mim, a quantidade de volantes, ou atacantes, ou zagueiro, não condiciona a tua equipe a defender ou atacar, né? Eu acho que é muito em cima de como a estrutura ela é organizada e ela funciona para você chegar na área com mais jogadores. Então, acho que independe da quantidade de atacantes que você coloca. Às vezes você pode entrar num 4-2-4 com 4 atacantes e não chutar uma bola no gol, né? Então, depende muito de como você controla o jogo, de como você rotina os teus jogadores para se adaptar ao adversário. E eu acho que os 3 volantes que a gente está tentando buscar ali é realmente para controlar o jogo com a posse de bola e para chegar com mais jogadores, né? Mas, como eu já disse, a gente está tentando buscar a forma ideal de jogar, né? Para mim, hoje, o jogador ele tem que cumprir função, né? Então, eu não sou preso à posição que ele é, mas à função que ele exerce. A hora que ele tem que defender, ele saber defender, e a hora que tem que atacar, ele saber atacar, ele andar para frente, ele pisar na área, ele fazer uma ultrapassagem. Então, acho que o futebol é muito mais em cima de função do que a posição, né? É o que eu acredito, né? Então, para mim, ter os 3 volantes não quer dizer que a gente vai defender ou estar numa postura defensiva, pelo contrário, né? A gente quer sempre atacar, sempre buscar o gol, é o que eu acredito e é o que eu tento fazer. Independente se eu entro com 3 volantes, 4 atacantes, então eu não fico preso a isso, né? Eu acho que a nossa defesa ela é sempre muito contestada, né? Então, independente de quem entra ali, mas principalmente o Maicon e o Léo, né? Tem um peso maior, eu acho, em cima deles, né? O Léo é extremamente profissional, é um jogador de um profissionalismo assim exemplar. Realmente ele falhou no lance do gol, né? Mas para o zagueiro uma falha e para o goleiro também, né? Ela fica muito mais marcada. A gente tem errado também no ataque, no meio, nas laterais. Só que às vezes passa muito mais despercebido que um erro, né, de um zagueiro e de um goleiro. Mas o Léo é um jogador muito experiente. Eu acho que ele tá muito acostumado com essa situação, principalmente aqui dentro do Vasco, né? Mas a gente confia nele. Ele é um zagueiro rápido, é um zagueiro que gosta do combate físico, é um zagueiro que tem capacidade de conduzir a bola em velocidade. E ele sabe que ele joga no limite do erro. Estar no Vasco é jogar no limite do erro. Nós temos uma torcida que nos cobra demais, a gente já falou isso no jogo passado, né? A gente tenta levar pelo lado de manter a gente sempre com nível de atenção altíssimo, não tem como você acomodar aqui dentro, porque você ganha, você é cobrado, se você perde, você é cobrado. E a gente precisa jogar no nível bom do primeiro ao último minuto para a gente ter um pouquinho de carinho, mas eu acho que isso faz parte do futebol, isso faz parte de ser Vasco, e eu acho que todo mundo tem total consciência disso dentro do grupo, e o Léo também tem, e ele é profissional bastante para lidar com isso, e eu tenho certeza que enquanto a gente selecionar ele para jogar, ele vai dar conta do recado. Bom, é isso aí, como vocês viram, né, o próprio treinador do Vasco falando, ele abordou alguns assuntos que eu separei para vocês, ele falou sobre aí o desgaste físico que o elenco do Vasco vem sofrendo nas últimas partidas, devido à grande maratona de jogos do nosso gigante, falou também sobre a formação, sobre o esquema da equipe jogar, se portar em campo, e falou também no final sobre a zaga, sobretudo ali, sobre o zagueiro Léo, vocês puderam ali acompanhar, tá, gente? Agora aqui só uma informação, só para reiterar, Paulo Henrique está fora do primeiro jogo das quartas de finais. Eu peguei uma informação no site ontem na internet
tá? De que não tinha nenhum jogador pendurado. Eu até trouxe para vocês, peço perdão, porque aí agora a gente toma conhecimento, né, que ele levou cartão e ele tá fora do primeiro jogo, tá, gente? Só a título aí de informação. E olha só, vale ressaltar aqui, se o Vasco passar de fase, se o Vasco avançar para as semifinais agora, né? Nós estamos nas quartas de finais. O Vasco foi a primeira equipe a garantir vaga nas quartas da Copa do Brasil. Se o Vasco avançar, a gente vai pegar mais um Pix aí de quase 10 milhões de reais. Isso mesmo, 9 milhões e 400 mil reais é a premiação que tá ali, quietinha, esperando, guardadinha na conta, nos cofres da CBF, esperando, se Papai do Céu permitir, o nosso elenco merecer e se classificar para ser aí, né, enviado aos cofres do nosso Vasco da Gama, né, galera? E olha só, vocês viram aí no início do vídeo, coisa e tal, né? O Vasco venceu na Bacia das Almas, né? Classificação aí com sorte e suor, muita transpiração, pouca inspiração. Nós falamos isso aí no pós-jogo, aí no corujão dessa última madrugada aqui no canal, sobre essa situação de falta de criatividade, enfim. Fato é que eu quero ressaltar aqui uma outra situação, que é a questão envolvendo a briga nas arquibancadas. O Vasco há 9 anos sem chegar numa quarta de final de uma Copa do Brasil. O Vasco ano passado foi eliminado para o Poçante, para o poderoso ABC dentro de São Januário aqui no Rio de Janeiro. O Vasco que não goleava em São Januário já fazia muito tempo por Campeonato Brasileiro. Um Vasco que não vencia o Corinthians há muito tempo também, dentro ou fora de casa. E esse mesmo Vasco conseguiu derrubar alguns tabus, conseguiu aí vencer equipes que não vinha vencendo, se classificou, foi no limite, foi na Bacia das Almas, o zagueiro lá, o Guilherme Romão não afastou, não importa, o Vasco passou de fase. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é que se com o Vasco passando de fase, depois de 9 anos sem conseguir chegar nas quartas da Copa do Brasil, quebrando vários tabus, o Vasco nas últimas rodadas foi a 6ª melhor equipe no Campeonato Brasileiro. Hoje nós estamos olhando o copo ainda meio cheio, pensando numa vitória diante o Fluminense para já se consolidar de uma vez por todas na parte de cima da tabela. É claro, se perder, o alerta fica aceso, o bicho pega, o perigo fica aí à espreita novamente. Mas o que eu quero dizer para você, torcedor e torcedora do Vasco, é que eu não consigo entender se mesmo com essa situação acontecendo, tudo bem, tá jogando bem, tá jogando mal, a torcida tá reclamando, tá tendo quebra-pau na arquibancada de São Januário, eu pergunto para vocês se ontem então o Vasco não se classifica, o que teria acontecido na Colina? Sabe? Álvaro Silva, alguns torcedores só, não foi todo mundo, a torcida organizada ali, que não queria que o zagueiro Léo jogasse, tá? Não queriam que o Léo jogasse. Ia colocar quem? O Lincoln da base, o menino? Aí o menino erra lá, que nem ele fez no Sub-20, 15 dias atrás contra o Botafogo no Engenhão. Eu queria ver se 20 mil vascaínos iam perdoar o menino, se o menino erra lá, o Vasco, Deus me livre, guarde, leva um gol. O jogo vai pros pênaltis, sei lá, e o Vasco é eliminado. Eu quero ver para onde vai a carreira do garoto e aonde vai a temporada do Vasco, por água abaixo. Sabe? Aí coloca o Rojas, dá errado também, vão bater no Rojas do mesmo jeito. Aí quer dizer, aí na semana que vem vão querer que manda 2 embora, o Rojas e o Léo. Não tô passando pano pro Léo. Eu concordo que o Vasco tem que buscar um zagueiro melhor, né? Um zagueiro mais firme, que não entregue, que seja ali, né? Altíssimo nível. Agora, até isso acontecer, ele tem contrato com o Vasco, ele pertence ao Vasco, ele é atleta do Vasco, ele vai jogar no Vasco, vamos fazer o quê? Agora, quando aparecer outro cara melhor para colocar na vaga, o treinador vai colocar. A gente quer que isso aconteça, eu quero que isso aconteça, a maior parte de vocês, torcedores, querem que isso aconteça. Quem não quer também, eu entendo, eu respeito. Tem hora que eu gosto do Léo, tem hora que eu não gosto. Dentro de campo, como pessoa, não tem nada contra ele. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, uma pressão. Mesmo após a classificação do Vasco, a zaga não entregou a paçoca, por incrível que pareça, Maicon e Léo fizeram uma ótima partida, o Léo Jardim fechou o gol, o lateral esquerdo que entrou depois do segundo tempo, o Vitor Luiz, tirou ali uma bola ali no limite do amanhã, e não tá bom. Uma coisa é a torcida vaiar o desempenho da equipe, é vaiar o Paiva, chamar o Paiva de burro nas arquibancadas, assim, só conjecturando, né? Chamar o treinador de burro na arquibancada, porque não gostou da desenvoltura, porque queria um resultado melhor, porque não queria sofrer na arquibancada, porque não precisava ser 1-0 até nos acréscimos e o adversário pressionando.
Isso tudo eu entendo. Agora, o que eu não entendo é essa pressão enorme quando o Vasco acaba de conseguir uma classificação, quando as coisas começam a querer andar, semana mais do que decisiva, já temos um clássico no próximo sábado contra o Fluminense. O Fluminense vem de 4 jogos sem perder, ganhando aí, vem numa retomada sensacional no campeonato. Eles estão com a zaga aí agora firme com o Thiago Silva. A gente vai precisar do Verratti, a gente vai precisar do Piton, a gente vai precisar do Maicon, vai precisar do Léo, vai precisar do PH. Vamos precisar do Payet, de quem tiver. É claro que eu não concordo, já falei, não sou fã número 1 do Léo. Agora, por exemplo, eu não vejo, por exemplo, a torcida organizada fazendo tanta pressão para mandar embora o senhor Galdames. Por exemplo, ontem o Galdames não jogou nada. Não jogou nada. Para o Prachetes pegar o boné e sair do Vasco. Para o Rossi fazer a mesma coisa. Para o Serginho. Então, essas coisas que eu acho que a conta não fecha, tá, galera? Mas é isso aí, vamos lá. Dito isso, né, galera? Dito isso, e sem contar que o Vasco pode tomar uma punição, né? Já estamos sem dinheiro. Aí daqui a pouco vai a CBF, 100, 200 mil de multa. No mundo do futebol não é muito. Mas para um time que está juntando todo o dinheirinho que tem aí, 200 mil é muito dinheiro. Paga um salário de um jogador, 2, 3, dependendo do jogador. Paga muito funcionário do clube, paga viagem, paga hotel, paga hospedagem, passagem aérea, uma série de situações. E sem contar que a gente pode perder o mando de campo. Vocês já pensaram, por conta de meia dúzia de torcedor que não usa a consciência, não usa a cabeça, só quer usar o punho, só quer dar porrada? Aí brigam na arquibancada, aí o Vasco nas quartas de finais não pode decidir em São Januário por conta de torcedor que arrumou quebra-pau. O Vasco tem que jogar de portão fechado. Vocês já pensaram o tamanho da gravidade? O juiz coloca isso na súmula. Se isso acontece, Deus me livre e guarde. Vou até mudar de assunto para não dar ideia errada aqui. Galera, dito isso, eu quero falar com vocês agora sobre o Marcelo Santana, tá? Isso mesmo, olha só. Acompanha a manchete na sua tela. Marcelo Santana confirma interesse de clubes por Prachetes e comenta possibilidade de saídas e chegadas. Então, meus amigos, eu achei interessante o trecho final aí da frase, né, da manchete. Aonde mostra a palavra possibilidade de saídas e chegadas. Então vamos trabalhar em cima dessas 3 últimas palavras, saídas e chegadas. Vamos lá, com essa última frasezinha, saídas e chegadas. Então, gente, é aquilo que eu já venho falando para vocês já há mais de um mês aqui no canal. O Vasco hoje não tem poder aquisitivo, dinheiro, gaita, money, cash, não tem. Álvaro, e os 4 milhões e meio que vai pegar da CBF? Gente, isso não contrata nenhum gandula no mundo do futebol. É muito difícil. E sem contar que o Vasco está devendo um monte de conta picadinha aí, é empresário, premiação de jogador, é CBF, é grupo de advogado, o Vasco tem um monte de coisa, um monte de pendência para pagar. Então esqueça essa premiação, isso aí é para pagar conta atrasada. Vocês podem ter certeza. O que o Marcelo Santana falou foi o seguinte: pelo menos 3 ou 4 jogadores do Vasco têm negociações, têm conversas para estar deixando o clube nos próximos dias. Com isso acontecendo, o Vasco vai conseguir aliviar sua folha financeira aí em 1 milhão, 1 milhão e meio, quem sabe talvez aí quase 2 milhões por mês. Aí sim o Vasco vai conseguir dar aí continuação em algumas negociações. Isso mesmo, continuação. Por quê? Não pense que porque o Vasco não anunciou nenhuma contratação, nenhum jogador chegou ainda, tirando aqueles que já chegaram, é porque o Vasco não tem nada em curso. Tem sim, tem negociação em curso de zagueiro, de atacante, tem propostas que o Vasco fez, tem respostas que o Vasco já até recebeu, mas o Vasco também agora está aguardando resolver o seu lado. Porque não adianta o Vasco falar que vai trazer fulano e ciclano, achando que Beltrano e Tetatrano vão sair do Vasco, no final das contas acabam não saindo. O Vasco, em vez de ficar com 32 jogadores no plantel, fica com 34. É só um exemplo, o número de jogadores aí, tá? Só para vocês entenderem. Aí no final das contas não vai enxugar a folha, vai inflar a folha salarial. Então o Vasco agora visa, nos próximos dias, enxugar essa folha salarial, deixar alguns jogadores seguirem seu caminho, serem felizes em outros clubes, liberando então espaço para que a gente consiga ir ao mercado para tentar trazer aí jogadores aí para reforçar aí o nosso elenco, tá, gente? Essa é a situação muito bem esclarecida pelo próprio Rafael Paiva, tá? Agora eu quero falar o seguinte para vocês aqui, eu quero abrir aspas, já vou pegar a deixa,
Já vou colocar aqui tudo de uma vez para vocês aí. O Hugo Moura falando, né, após o jogo. O Léo Jardim falando também após o jogo. E vou colocar também as meninas da seleção brasileira que enfiaram 4-2 na seleção espanhola, na soberba seleção da Espanha feminina pelas Olimpíadas. O nosso Brasil tá na final das Olimpíadas e Paris, né? A França virou baile. Então eu vou colocar isso para vocês acompanharem e eu já volto. Foi uma vitória importante para nós, para a torcida, e seguimos por mais, graças a Deus. Desde o jogo contra o Grêmio, naquele campo horrível que a gente jogou contra o Grêmio, muita chuva, um campo muito pesado, isso dificultou muito a nossa sequência de descanso, nossa sequência de trabalho, treino. Mas eu creio que não foi nada de parte técnica, assim. Eu acho que mais o cansaço que a gente está no nosso corpo, acho que deixa um pouco mole ali. Eu acho que a gente não pode entrar mole, mas é tentar descansar, porque a gente sabe que o Brasileirão, o calendário brasileiro é desse jeito. Então a gente tentar descansar amanhã, tem sexta, quarta, quinta, sexta, ou 3 dias, glória. E pra gente ir pro jogo contra o Fluminense, que é um clássico, a gente sabe que é um jogo muito difícil também, que o Fluminense está numa crescente muito boa no Campeonato Brasileiro, mas a gente vai pro nosso jogo da vida. Fez uma defesa também que salvou o time, né? Como é que você viu essa atuação da equipe hoje? O Vasco voltando às quartas de final da Copa do Brasil depois de 9 anos. Cara, a gente fica muito feliz por representar uma instituição tão grande e voltar a colocar o Vasco no lugar que ele merece, né? É claro que ainda tem muita coisa pela frente, mas a gente fica muito feliz pela partida da equipe toda, dar os parabéns. Ressaltei nas outras classificações o mental da equipe, e eu acho que hoje mais uma vez é uma prova, uma equipe muito resiliente, e apesar de toda a dificuldade a gente consegue se provar muito forte, e mais uma vez hoje foi uma prova disso. Fico feliz em poder ajudar, é para isso que eu trabalho, me sacrifico, fico longe da minha família, para poder viver esses momentos, poder ajudar a equipe. Então fico muito feliz de poder ajudar e da gente poder classificar. Qual a importância dessa vitória hoje, depois de 4 jogos, e da classificação para um segundo semestre mais tranquilo? Eu acho que hoje era um dos jogos mais importantes da temporada, e com certeza a gente se classificar dá uma confiança a mais também para os próximos jogos agora do campeonato. A gente sabe que sábado agora tem um clássico muito difícil, mas com certeza a gente vai confiante para fazer um grande jogo e buscar a vitória. Não cai, já que você duvidou do que escuta. Hoje a dança vai virar baile. Hoje a dança vai virar baile. Hoje a dança vai virar baile. Não cai, já que você duvidou do que escuta. Hoje a dança vai virar baile. Show de bola, né, gente? Vocês já acompanharam, já viram? Agora é o seguinte, vamos mudar de assunto. Vocês viram aí o Hugo Moura falando do desgaste físico do elenco. A gente já falou sobre essa situação também, só para você ficar por dentro aí do que foi falado, né? Coloquei de novo o Léo Jardim, a sonora do Léo Jardim falando também após o jogo, né? Sobre recolocar o nosso Vasco no lugar onde nós merecemos. Toda essa situação que vocês já estão acostumados. É claro, colocamos aí, né, que a França virou baile, Paris virou baile, né? O Brasil tá na final das Olimpíadas aí, né, de Paris 2024. Agora eu quero falar com vocês de um outro assunto aqui, como vocês já acompanham a manchete na sua tela. Vasco da Gama SAF abre vagas para gerente de patrocínios, gerente de sócio torcedor e especialista em CRM. Isso mesmo, você aí que trabalha em alguma dessas áreas envolvendo aí clube e departamento de futebol, o nosso Vasco da Gama, Vasco SAF, está aí abrindo vagas, né? Entre no site oficial do Vasco da Gama SAF ou dá uma passadinha na Secretaria de São Januário para se informar, documentação, currículo, como funciona. Você que trabalha nessa área, você tem a oportunidade de estar trabalhando no nosso Vasco aí, mais uma vez, só para vocês ficarem por dentro. São 3 vagas aí, são 3 setores: gerente de patrocínio, gerente de sócio torcedor e especialista em CRM. Meus amigos, então
Então é isso que nós tínhamos de informação para trazer para vocês do nosso Vasco. Mais à noite, né, um vídeo mais completo aqui, quase um corujão de novo. Por quê? Porque eu vou esperar alguns jogos aí terminarem ou quase terminarem para a gente abrir aqui falando da Copa do Brasil, né, de quem pode ser o possível adversário do Vasco nas quartas de finais, para a gente já começar aí desenhar, projetar aí alguns confrontos. Então vou abrir o vídeo aqui hoje, aqui mais cedo do que ontem, né, mas ali em torno de umas 11h30 mais ou menos aí pra lá, tá, gente? Mas aqui eu vou me fazer presente, ativa o sininho aí pro YouTube avisar você, e é claro, toda informação que a gente conseguir captar do Vasco, que a gente for apurando ao longo dessa quarta-feira, podem ter certeza que nós vamos trazer pra vocês no vídeo de logo mais. Eu tô ficando por aqui e é sempre um prazer falar com vocês, é claro, primeiro porque deu bacalhau, deu Vascão, tudo fica diferenciado. Agora é foco total na partida contra o Fluminense no próximo sábado. A gente vai falar sobre isso também no vídeo de mais à noite, que é de suma importância o nosso Vascão vencer. Valeu, galera, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!